Sejam bem-vindos ao nosso Zaward de 2022, onde vamos falar de gêneros, os melhores do ano, através dos gêneros que tivemos nessa temporada, ou nesse ano, no caso. Eu sou o Thunder e eu não sei como esse vídeo vai ser publicado, então eu já vou me apresentar aqui. Muito bom, eu sou o Rafa e espero que esse seja mais rápido que categorias, que pelo amor de Deus. Bem, acho que o Igor tá mutado, vai eu. É o jeito. É o jeito. E aqui eu acho que talvez a conversa seja mais rápida e um pouco mais concisa, tem menos indicados por categoria, apesar de que ainda tem categoria pra caramba. Então, eu sinto que algumas ainda vai rolar muita briga de foice. É que eu dei uma revisada, eu notei, boa parte é tipo, tem um claro vitorioso, o resto tá aqui pra cumprir tabela, então vai ser um pouco mais tranquilo. Mas eu aposto que tem umas 4, 5 categorias que saem umas brigas de foice muito feias. Sim, sim. E o Igor morreu, o Discord dele se matou. Enfim, o Igor tá aqui. O Igor desde ontem, inclusive, né? O Igor está aqui. O Discord tá tentando fazer ele estar aqui. Bem, de qualquer forma, vamos lá. Nosso primeiro gênero da noite, do dia, da tarde, seja lá quando você esteja vendo esse vídeo ou esse podcast, começa com Slice of Life, onde temos o Kotaro vai te dar pedrada, Zero no Tea Time e Maiko-san, cara. Olha só. Engraçado que um é anime curto, o outro anime que sai um episódio por mês, e o outro anime na Netflix que é KW. A gente tá muito bem de Slice of Life em 2022, hein? Caraca! Decidiram macetar Slice of Life esse ano, incrível. Assim, os indicados são bons, o problema é que eles não foram tão legais com esses projetos. Ai. Vamos começar com o Maiko-san, cara. Vamos começar com o Maiko-san. Aqui a gente vai ver literalmente o cotidiano de duas garotas que as duas queriam ser Maikos, mas uma delas não conseguiu por não ter tantas habilidades, e aí ela acabou continuando no dormitório das Maikos, ajudando elas no backstage, né, fazendo comida, fazendo toda a arrumação da casa, ajudando a governanta dali. E, bem, como a própria sinopse já diz, é um anime de Slice of Life em estrito senso, né? O que acontece aqui é que ele é muito mais focado em... Kyo, lembrei aqui o nome dela. Focado muito mais na vida da Kyo, dela gerenciando principalmente a parte de comida, de como vai ser a alimentação das Maikos, onde até elas explicam bastante sobre essa vivência, explicam bastante como precisa ser pensado esse cotidiano, porque ela é tão corrido e tão delicado em algumas etapas, por exemplo, o âmbito de maquiagem, a dinâmica de horário delas, e ela ajuda muito nesse backstage, pensando nesses pormenores para facilitar a vida das amigas. E é muito interessante, cara, principalmente por âmbito de culinária, né, vamos dizer assim, que ele é muito bem estabelecido, ele é muito bem segmentado nisso daqui, onde ele ensina direitinho a fazer todo o passo a passo de determinados pratos, e é bom assistir esse negócio sem fome, porque senão você vai ficar com fome. E ele poderia, eu acho que uma única crítica uma coisa que poderia ser um pouco melhor explorado é toda essa ambientação que eles vivem. Porque fica tanto no escopo da Kyo sobre ela fazendo comidas, e que não de forma alguma isso daqui é ruim, mas você vê tantas outras arestas daquela região que eles estão, do próprio cotidiano das Maikos, que eu falei, poxa, você mostrou uma parcela desse mundo, mas dava pra mostrar esse mundo inteiro, e é extremamente fantástico tudo que se apresenta aqui. É que daí vai entrar na proposta obra de ser um Slice of Life das duas amigas. Uhum. E meio que, em mais específico, da Kyo, né, que é a cozinheira, né? Uhum. Então, meio que, por mais rico e verossímil que seja todo esse universo das Maikos que o anime apresenta, a perspectiva dele não é contar sobre isso. É contar sobre o cotidiano dessa garotinha que tá lá atuando como cozinheira
e para ajudar todo mundo, e principalmente a amiga dela, que ela era que tinha o maior sonho de ser uma Maiko. A Kyo foi de alegre, falou, bora, você quer ir lá, eu vou junto. Tentar aqui, né? Vamos ver se rola. Esse pai. E Pois é. no final ela não foi, mas o ponto forte dela, que é a cozinha, ela se achou lá dentro e é meio que, por mais que sim, um anime que tinha potencial para ir pra outras coisas, a proposta dele nunca foi de ir pra esse outro lado do mundo. Pelo contrário, ele é um slice of life na sua forma mais pura, vamos dizer assim. Sim, É um pedacinho da vida dela cozinhando e contando esse momento dessa personagem que, por estar interagindo com algo que tem um peso cultural muito importante para o Japão, que é essa questão das Maikos, numa cidade que tem um peso histórico-cultural muito importante para o Japão, que é Kyoto, se eu não me engano, e por você ter um roteiro muito bem feito, inerentemente você tem esses elementos que se destacam também de coisas à volta que poderiam ser melhor explorados, mas não é a proposta da obra. Sim. E o Zero? Como que... Qual é a vida do Zero, Rafa? A vida do Zero é... Ou melhor, qual delas você quer saber? Porque tem As três. Ele é o pai do Chris. Né, ele é melhor porque ele não tem 2 empregos, ele tem 3. Porque a gente acompanha na série, né, a vivência desse personagem como dono de um café, como um policial e como um agente secreto. Ele faz muita coisa. E é muito interessante como a série, com pouco tempo de episódio, vai apresentando essas fases da vida e os conflitos que ele tem por ter vida demais. Tem até um episódio muito legal, que é o fato de que ele não tem tempo pra dormir de tanta coisa que ele faz. É até algo que um outro anime que saiu esse ano, o Hiroine Tarumono, podia ter feito e não aproveitou tanto. E esse aqui, ele dá esse senso de naturalidade, apresenta muito bem essa vida. Por mais até que seja um spin-off de Detective Conan, isso não é um empecilho, porque eu mesmo nunca vi Conan e me senti profundamente atraído e interessado pela vida desse cara, que é extremamente interessante. Então, essa maneira dele manejar Slice of Life eu acho extremamente assertiva e conquista bastante. Acho que é um anime até que não teve tanto reconhecimento por aí, mas vale a pena dar uma olhada. Tem até um a mais aqui, cara, porque o valor de produção dele é tão bom que ajuda a imersão desses momentos, né? Sim. E, cara, faz uma diferença, principalmente, quando você compara, por exemplo, o Zero no Tea Time com o Kotaro. Porque, cara, eu vejo o Zero tendo todas as 3 vidas dele e toda essa pequena vivência que ele consegue mostrar em tão pouco tempo, eu falo, nossa, é tão acolhedor, é tão agregativo. Você, literalmente, nos primeiros minutos do primeiro episódio, você tá lá vendo ele fazendo um café da manhã e você já tá lá dentro da cafeteria tomando café com ele. Porque é muito imersivo. Aí você vai pra Kotaro, você fala, pô, tô triste. Tô triste. Porque assim, Kotaro te deixa triste por 2 motivos. Primeiro, não tem produção. Desculpa, a produção é muito simplória. E ele tem as pedradas do cotidiano de pessoas que são um pouco marginalizadas, vamos dizer assim, naquela sociedade que eles representam, né? Você tem o próprio Kotaro, que é um absurdo. Ele é um garoto de 5 anos e mora sozinho, literalmente. Você tem um mangaka que ele não fez sucesso e ele consegue sobreviver ali como que dá. Você tem uma garota que ela é uma hoster, né? Trabalha em host club. Você tem um cara que ele tem toda uma marra e pinta de Yakuza. E você tem esses personagens ali que tentam simplesmente viver o cotidiano deles, esbarrando muitas vezes em momentos traumáticos da vida ou situações bem delicadas que eles dividem aí algumas dores e alguns percalços que eles viveram, ou de fato acabam se conectando dessa forma sentimentalmente. E, bem, Kotaro tem o Slice of Life, mas o mais forte dele de fato é o drama.
mas ainda assim ele consegue ambientar tão bem a vida desses personagens e utilizar inclusive esse recurso ao seu favor para trazer esse passo a passo da narrativa para introduzir personagens e através disso você entender e aprofundar um pouco no drama pessoal de cada um deles, que ele funciona muito bem como esse veículo e é muito assertivo em trazer esse cotidiano. Você entende a vida deles, você se aproxima muito por conta disso e os próprios gatilhos, simples etapas ou simples detalhes acabam se tornando conversas um pouco mais complexas ou até um pouco mais traumáticas, como, sei lá, o fato de você comprar um lencinho que é algo do cotidiano, você conecta algo traumático da vida do Kotaro e a narrativa vai te contando esse passo a passo. É realmente fantástico e dá pedrada. Machuca. Cara, aqui eu vejo o True Slice of Life da lista é Michael-san. O True Slice of Life. Mas ele é o melhor Slice of Life que a gente tem aqui desses três? Cara, é meio difícil, porque por mais que, de fato, o Michael Cell que abraça mais esse conceito da vivência, na real também não, porque o próprio Zero Nut Time faz isso, e é uma coisa que eu comentei contigo. Eles fazem Slice of Life de maneiras bem diferentes e distintas. Sim. O Zero, inclusive, é o mais distinto entre todos, porque, querendo ou não, ele tá num ambiente similar ao nosso, mas com pontos e vivências e conceitos completamente diferentes, e um personagem completamente à parte do que a gente conhece da vida real. E ainda assim ele te emerge e consegue te entregar uma naturalidade em cima dele. O próprio Kotaro mesmo, que tudo acaba sempre voltando ao drama, ele consegue embasar o Slice of Life e a interação desse personagem de uma maneira muito sólida para que a gente se importe com o gancho que acaba acontecendo. Então, dizer que o True é Michael Chan é meio mentira. Todos eles fazem de uma forma bem diferente e eles acabam até saindo em excelência por conta disso. No sentido de até proposta, porque eu ia até complementar quanto a isso do True Michael Chan ser o Slice of Life. Oh meu Deus, o Michael Chan ser o True Slice of Life, que também não é bem isso, porque ele aparece em uma outra categoria mais pra frente que mostra que ele também tem força em outro aspecto, que é principalmente o âmbito de culinária. Então não é só sobre isso, né? Por isso que talvez o Michael-san eu também não vou dar tantos méritos. É difícil, eu tô meio empatado ainda na minha cabeça. Mas, por dificuldade de fazer isso daí, e até a forma mais abrangente que ele utiliza o Slice of Life pra contar literalmente 3 vidas diferentes, eu vou ficar com Zero Nut Time. Eu também, porque além de tudo isso, como eu falei, o fato de que ele tem essa vida mais fantasiosa e que a gente não conhece, ele tem um trabalho mais difícil de trazer essa naturalidade. Mas como a gente vai conhecendo, como vai se apresentando esse personagem, ainda mais pelo pouco tempo que ele tem, eu me sinto completamente conectado a ele. E comparado aos outros que têm uma duração normal, ou até os que não entraram aqui nos indicados, que tiveram mais momentos, mais processos, ver Zero Nut Time todo esse pouco tempo, todas essas limitações crescendo bastante, eu acho um puta de um feito. É até um pouco diferente do próprio Kotaro. Quando ele faz isso, ele não tá usando o Slice of Life como veículo pra contar outra coisa. Ele conta essa outra coisa através do Slice of Life. Por exemplo, eu vou trocar uma ideia com um personagem da minha vida dupla ali de espião. Ele não tá necessariamente executando o trabalho dele de espião naquele momento. Ele tá só tendo uma pequena vivência com aqueles personagens, porque esses personagens fazem parte do cotidiano dele pra aquela vida que ele está ali, sabe? Não é como se a obra tivesse algum objetivo ou traçando algum grande plano pra história e ele vai utilizando isso como ferramenta. Não, ele meio que dá um passinho pra trás. Ele só conta isso como uma etapa da vida e não em prol de fazer uma narrativa, montar a narrativa pra
desvendar um caso ou algo do tipo. Bem, tem alguém mais que quer dar mais algum voto aí? Ou a gente já fecha? Eu só vou dar um voto de discórdia, porque eu não assisti Zero no Tea Time. Mas eu queria só reforçar o que dos dois que eu vi, que é Kotaro e Michael Sun, eu reforçaria Michael Sun pelo âmbito de, vamos dizer assim, não só de executar tão bem o Slice of Life, que é a proposta central da obra, né? Kotaro, o Slice of Life ele é o foco central, mas ele é um foco central muito para fomentar o drama do personagem, do Kotaro e tudo mais. Aqui a gente tem um Slice of Life mais, entre aspas, raiz em Michael Sun, mas não que isso seja o fator que eu queria dar o voto da discórdia, mas sim questão de produção. Porque dos dois que eu vi, Michael Sun tem uma produção muito melhor do que o coitado do Kotaro, que a Netflix deu troco de pinga pra fazer o coitado do anime. E ele sabe usar essa produção pra montar os elementos de Slice of Life. O Thunder falou, não veja esse anime quando você está com fome, porque eles sabem desenhar comida. Eles sabem desenhar o processo de preparar comida. E eles sabem animar tudo isso. Uma mistura até de CG e 2D que é bem... em CG, né, Michael Sun, não é? Sim, em CG. Uma boa parte dele é CG. Então, tem uma mistura muito boa de CG e 2D que ele faz aqui. Então, ele tem uma produção muito boa. Então, eu iria nesse trio de coisas muito interessantes que executam o Slice of Life de formas diferentes, mas muito bem feitas. Eu só queria registrar o voto da Discord aqui em Michael Sun. Por causa da eu também jogo um outro Discord nisso aí, porque Zero no Tea Time, dos 6 episódios que tem, 2 deles envolvem comida. E os dois verdade, tem essa também. Fazer a comida e o quanto ela é saborosa, eles aproveitando aquele jantar, e meu amigo, dá fome. Eu no Tea Time, então eu só resolvi trazer a Discord por causa disso. Não, sim. Eu acho que é uma lista muito bem equilibrada, cara. São 3 muito bons candidatos, cumprem muito bem o papel deles. Mas é aquele negócio, pra escolher alguém, eu fico com Zero no Tea Time, meio que a gente fecha com ele e tá tudo certo. São 3 excelentes animes nisso. Igor, eu sei que você não viu nenhum dos 3, mas você quer dar alguma palhinha? Você tá vivo do Discord? Te permite estar vivo? Não. Perfeito. Grosso. E curto. Adoro. Ui. Ai, vamos lá, então. Zero to Time fica com Slice of Life e agora vamos para Escolar, onde temos Kaguya-sama, terceira temporada, Hiroine Tarumono, Kagnado 2 e Gundam The Witch from Mercury. E começando com Gundam, a gente tem o primeiro Gundam de escolinha. É estranho isso. Eu não sei conceber. Porque, você começa com Gundam. Geralmente são óperas espaciais de guerra e muitas temáticas pesadas. E aqui a gente tá só numa escolinha. E que também tem tudo isso. E vamos combinar que eles até conseguiram fazer algo bem interessante pra fazer essa ambientação da escola aqui em Witch from Mercury. Porque eles estão tentando lateralizar todos os assuntos mais complexos de guerra, de brigas de classe, de todo o preconceito que existe nesse mundo, ou questões raciais entre Terra e Marte, se eu não me engano. E você tem todo esse ambiente escolar para dar um pequeno exemplo do que é o grande mundo. E nessa primeira etapa de Gundam, ele até que desenvolveu bem isso daqui, porque ele conseguiu, através disso, desses personagens pontuais, já abrir esses leques que podem ser aproveitados e provavelmente serão aproveitados posteriormente. Então ele tem a escola como o beabá do mundo que vai ser construído em Gundam Witch from Mercury. Eu ainda quero ver o que eles vão fazer com isso. Eu não sei se vai ser... Se eles vão simplesmente excluir o âmbito da escola e abrir pro mundo e esquece a escola. E por conta disso que, por mais que ele esteja aqui, eu ainda tô um pouquinho assim de olho nele, porque falta de completude talvez não me dê tanto voto pra ele. Mas ainda assim,
é interessante como ele conseguiu concatenar todas as temáticas de Gundam dentro de uma escola. Dava pra fazer melhor? Dava. Dava, mas até aí Witch from Mercury podia fazer muita coisa melhor. Então, gosto de lembrar que ele está aqui, mas ainda eu tenho algumas ressalvas por ele estar aqui. Um que eu não dou ressalva nenhuma de estar aqui, porque, pô, cara, é maravilhoso ele estar aqui, é Carguinador. Sim, é específico. É literalmente uma obra de comédia que junta uma série de obras da Kei, como Clannad, Air, Cannon, Little Buster, Angel Beats, Rewrite. Eu não lembro se eu esqueci alguém, mas enfim. E você junta toda essa galera de uma escola. E, essencialmente, muito dessas histórias aqui da Kei são em escola. Então você aproveita o ambiente escolar para fazer piadas escolares que competem a própria dinâmica entre essas obras e como eles fazem sátira de 2, 3, 5, 10 camadas entre personagens, juntando, sei lá, em uma única sketch, personagens de 3, 4 séries distintas, e eles conseguem reconectar isso e utilizar bem, inclusive, o contexto escolar, porque cada uma dessas obras tem o seu próprio, sua própria questão escolar, vamos dizer assim. Então ele consegue, pelo menos, pensar bastante coisa de cada uma dessas obras. Como, por exemplo, Angel Beats. Angel Beats se passa, essencialmente, você preso numa escola. Uma escola, sei lá, uma realidade alternativa de uma escola, mas ainda assim está naquele ambiente escolar, e é interessante como algumas piadas referem justamente ao fato deles estarem numa escola de novo. Então é criativo, eu não sei, é muito mais pro âmbito da comédia, mas ainda assim utilizam o ambiente escolar em prol de alguma coisa. E Heroine, Rafa, o que ele faz com escola? A ideia dele é literalmente a nossa protagonista, Hiyori, tendo 3 vidas diferentes. Então, só que 2 delas são completamente distintas, ou melhor, as 3 são. Porque ela tem a própria momento escolar dela, ela tem o clube de atletismo no qual ela participa, e ela tem o seu trabalho como gerente de 2 idol macho, no qual ela precisa ganhar como bico. Só que esses idols também estão na escola dela, então, querendo ou não, o trabalho dela nunca para. Ela tem sempre que tá interagindo com eles e sempre variando esses momentos em torno da escola. O que, querendo ou não, é uma coisa que, justamente por estar com o cerne de tudo sendo a escola, acaba sendo algo, apesar de mais fácil, bem montado, porque você tem sempre que variar os momentos para não ficar algo extremamente forçado, ou um momento que você para e fala, tá, mas por que a escola importa? Sendo que podia trocar qualquer outra coisa. Isso ele consegue fazer muito bem. Ele tem um pequeno problema, que nem o Witch from Mercury, que não são todos os momentos que rondam essa questão da escola. Então é muito comum, por exemplo, a parte de idol ser trabalhada em algum outro cenário. Mas o elemento escolar dele é bem presente, e ele consegue trabalhar isso bem. E não na forma como eu falei de Zero Note Time, que ele faz isso com muito mais afinco, mas ele consegue dar essa dualidade, essa trialidade e essa dificuldade dessa vida tripla que a personagem leva. O aspecto de... O fato deles serem estudantes e todo o cronograma escolar importa e implica dentro da narrativa? Importa, sim. Em alguns casos até. Outros, mais o cenário da escola criando e gerando conflito, mas não necessariamente por algum evento. Mas existem momentos disso isso também na série. Entendi. Pô, ok. Ajuda bastante. Porque a gente também tem Kaguya, né? 3ª temporada aqui, mais uma vez, ainda utilizando bastante o ambiente escolar. E eu acho que dessa vez o que dava um pouquinho mais de força pra Kaguya é que talvez eles criaram alguns empecilhos dentro do próprio ambiente. Porque se não tem o ambiente, não tem condições da coexistência. Então, se existe problemas de, pô, eu não estarei mais aqui, você aumenta a sensação de urgência pela falta de ambiente. Mas também, Kaguya, não só por essa temporada, mas por tantas outras, já mostrou competência em tantas áreas para falar sobre o ambiente escolar,
como a própria, um arco, eu acho que até na segunda temporada foi muito mais forte, quando você tinha um arco de eleição, quando você tinha a organização de eventos. Essa temporada também teve uma questão de organização de evento, onde você dava mais papéis para os personagens exercerem ali dentro, onde você dilui melhor eles em pequenos grupos que vão fazer determinadas ações ou ter determinadas preocupações naqueles momentos. O que também ajuda bastante Kaguya é a sensação de espaço e tempo, porque você usa esse ambiente de uma forma tão boa que os personagens coexistem nesse lugar respeitando o que cada um tá fazendo naquele momento e o compromisso de cada um deles, e isso daí afeta na dinâmica de como você vai apresentar determinados personagens para determinados conflitos. E é inerente à qualidade de roteiro de Kaguya, mas ainda assim ele é muito coeso em utilizar o ambiente escolar. Talvez, não sei se é tão melhor quanto Heroine, mas daqui, e sem muita competição também. Vamos combinar uma coisa. Essa é uma das categorias que eu falei. A gente só tá citando, mas o vencedor tá óbvio, pô. Querendo ou não, Kaguya é o único que trabalha isso em um ambiente especificamente disso. Diferente de Kagnado, por exemplo, que ronda muito em cima da comédia. E ele faz isso com consistência o tempo todo. Mas ele tem alguns elementos de drama que ele... Sim, mas no final de tudo ele usa pelo menos pra ambientação ou pra contextualização. Então ele usa a escola o tempo todo. Não tem como tirar a escola nesse momento. Principalmente, inclusive, da segunda metade, que é na noite do festival, pô. Isso é verdade. Até porque muitos dos momentos de fora de Kaguya, né, que não estão ocorrendo inerentemente na escola, estão relacionados à escola diretamente por outros contextos prévios ou pela dinâmica dos personagens, que é inerente à questão da escola e do comitê estudantil. Então, meio que tudo roda a escola, tudo inerente à escola, de forma direta ou indireta. Então, não tem competição. É por isso que eu tô falando. Pô, a gente citou, fez toda a curadoria, entrou até mais de um indicado, que eu pensei que só ia ser 3. Bom, Kaguya ganhou o próximo. Na verdade, eu tô até pensando aqui comigo mesmo. Por que o Thunder do passado colocou o Witch from Mercury? Eu tô pensando aqui... Tá. Você dá um boi. Porque você quis fingir que você não ia dar o prêmio pra Kaguya logo de cara. Talvez. Não, mas na verdade não. Eu tô pensando aqui em Witch for Mercury. Ok, tá bom, ele existiu. Ele tá aqui. Espero que ele esteja mais consistente ano que vem aqui nessa lista, tá? Pelo amor de Deus. O cara quer botar a escola de Yu-Gi-Oh! Nos melhores do ano, né? Pô, cara, na verdade, eu acho que o problema é que a gente não tinha um competidor à altura que era Iruma. Só dizendo aqui. Vai ter esse ano. Vai ter esse ano, vai 2023. Esse Witch from Mercury. Witch from Mercury perdeu de novo. Para a próxima. Ai, meu Deus. Vamos para esporte, onde temos Dance Dance Dancer, Birdwing e Ryman's Club. Vou começar com o Ryman's Club. Mas Thunder, cadê o Ash? Nossa, existiu, né? Eu vou fazer o seguinte. Igor, por que a Ash não entrou? NDS. Nem Deus sabe. Exatamente. É boicote. É boicote. Claro. Entendi. Pô, cara. Pelo menos em Ryman's Club, eu fiquei um pouquinho triste, porque é o seguinte, é a mesma galera que fez qual que era o nome do... Hanebado. E essa galera, por algum motivo, adora badminton. Adora. Tipo, a Steph ama fazer badminton e desde Hanebado eles fizeram execuções maravilhosas de badminton e aqui deveria ser igual. Ou pelo menos se aproveitar dessa boa produção para conseguir desenvolver mais um bom anime de badminton, pelo menos no âmbito de badminton. E o Ryman's Club é aquele negócio, ele fez o peso da equivalência. Ele não é uma atrocidade de roteiro como o Hanebado. Ele tem alguns momentos meio esquisitos, mas ainda assim sai numa média ok. E aí eles diminuíram, por conta disso, a força que eles tinham de
trazer o badminton, trazer os jogos sendo executados pela qualidade técnica. Então tem jogos que só são bypassados e tem jogos realmente muito bons, com algumas cenas muito boas. E ainda assim, aproveitando e explicando direitinho as regras do badminton, utilizando isso em prol até do contexto criado, porque você tem... não são adolescentes, são já assalariados, são pessoas já adultas que trabalham até numa empresa de merchan? Eles fazem merchan de refrigerante, de suco, alguma coisa assim. É merchan em geral, no caso. É marketing. Quando eles trabalham com suco. Isso, é uma empresa de marketing que trabalha com o projeto inicial deles, o projeto ali da situação é vender uma bebida à base de gengibre com alguma coisa, coisas estranhas dali. E enquanto a isso, né, em contraste a isso, eles também jogam e tem um clube de badminton deles que tá associado diretamente à empresa. E meio que eles falam, ó, vocês vão ter que começar a mostrar resultado, porque senão a gente vai cortar a verba desse clubinho e acabou o clubinho da empresa, tá? E aí gera alguns conflitos em cima disso. É legal, é bacana. Poderia ser muito mais bem desenvolvido, melhor produzido para se tornar um ponto realmente de expressão dentro do badminton. Eu ainda acho que o Hanebado, em âmbito de esporte do badminton, é muito melhor, mas ainda o Rebels Club, ele faz o mínimo de ter um contexto e um roteiro que amarra o conflito e o contexto do badminton à história. Então, acho que tá bom, tá bem, passou. Agora fala do seu queridinho. Ah, meu querido Birdwing, meu querido Pangia The Animation. Onde, por que não jogar, não só apenas jogar golfe? Jogar golfe é fácil, é simples. Por que não jogar golfe contra a máfia? Contra a Yakuza? Jogar golfe dentro de Tóquio 3, onde existe um cenário autogerado de campos de golfe, onde você enfrenta a máfia simplesmente para você sobreviver. É fantástico, é maravilhoso, é o estúpido, é o absurdo. É o golfe com poderzinho e é maravilhoso. E eu gosto, inclusive, como o Birdwing ele faz isso, porque ele ainda respeita, obviamente, as regras do golfe, mas ele extrapola. Ele tem ali aqueles momentos de eu vou dar uma tacada forte pra quebrar um galho de uma árvore. E eu não sei o quão necessariamente verossímil mas ainda assim ele faz isso parecer muito mais anime do que na realidade, obviamente. Eu gosto, principalmente porque eles respeitam bastante o contexto de golfe e eles extrapolam a esses poderzinhos, principalmente quando ele começa a mostrar mais personagens e abrindo uma parcela disso pra segunda temporada, que é, olha, primeira parte a gente vai enfrentar a máfia, segunda a gente vai enfrentar um monte de colegial pra competir no campeonato mundial. Você fala, isso não tem coerência, não tem equivalência, mas dentro de Birdwing funciona, confia. E é bacana como você pega a própria Eve, como essa personagem que usa o golfe pra literalmente sobreviver, e quando ela começa a confrontar pessoas que são mais habilidosas e tem mais estudos que ela fala, pô, eu não entendo nada dessas partes de técnica, eu não sei o que é um CAD, eu não sei escolher o taco, eu vou lá, jogo, ganho de vocês e pau no cu de vocês tudo. E é interessante essa dinâmica, é um bom anime de esporte, pelo menos eu gostaria de falar isso com mais força, se não fosse uma produção bem mequetrefe. Muito obrigado, Bandai Namco Pictures, por destruir mais um anime que eu amo. E, bem, infelizmente ele não tem tanta força de produção pra conseguir defender mais. Até porque, do lado tem um anime que dança muito. Dança, gatinha. Dança. Ele dança. Ele faz Birdwing dançar. E ele dança com o prêmio na mão, porque vamos combinar, porra. Cara, DDD é um caso onde, por mais que ele tenha muitos problemas de roteiro, mas muitos problemas de roteiro, se a gente pegar e fazer uma análise, é engraçado como, na maioria das vezes, a dança não é envolvida. Ou, pelo menos, o elemento do esporte, da prática da dança, é mais um cenário, um contexto secundário, do que a parte ruim de verdade. Mas quando isso é o primeiro plano, o anime é muito consistente. Ele funciona muito bem. Ele sabe apresentar esse processo da dança, tanto visualmente quanto
no momento do Junpei, do nosso protagonista aprender os básicos. As danças, inclusive, as apresentações são extremamente grandiosas e arrepiantes. Todas são hiper bem feitas. Destaque aí pra dança do episódio 5, que é fenomenal, é uma obra de arte aquilo. E, cara, é aquilo. A gente tá num pequeno roubo aqui, colocando o melhor anime de esporte sendo anime de dança, mas dentro da ideia da apresentação física, desse contexto artístico que é a dança, pô, DDD surra, mas com muita facilidade, todos os outros candidatos. Uhum. Surra por produção, né? Porque por contexto o Birdwing ganha. Só disse mesmo. Droga, não dá nem pra tentar defender. Não dá, é impossível. Pô, eu queria, cara, vocês não fazem ideia como eu queria, mas não dá. Não dá. Dá, né? Pra quem colocou o Genzid na frente de Hakugou, dá pra fazer qualquer merda. Ai, meu Deus. Mas você tá muito com remorso de erros do passado. Faz quantos anos isso? Fazem 7 anos? 7 anos, bicho. 7 anos? Pô, caraca, mas tem um HD só pra pensar, pra lembrar de porcaria, viu? Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do O Igor céu. coloca esse momento pra tocar todo dia quando a gente vai fazer os awards, só pra lembrar do Tano. Pois é. Não, ele... Aí, ó, viu? Se não tivesse aprendido com erro, já tinha escolhido o Birdwing. Ai, meu Deus. Vai, pra quebrar essa amargura do Igor, vamos falar de comédia, vai. Vamos falar de Kaguya, 3ª temporada, Machikato Mazoku, 2ª temporada, Bot The Rock e Pop Team Epic, ou Poputipipiku, 2ª temporada. Eu já vou começar roubando. Vou falar de Pop Team, cara. Pop Team é uma das maiores experimentações dentro da mídia dos animes, que não é só anime, que o mundo dos animes já viu. Isso daqui é um roubo. Isso daqui não pode competir, não pode ser citado, porque, cara, ele não é só anime, ele faz tudo. Ele faz comédia com manzai, ele faz comédia com live action, com stop motion, com 3D bugado, com 3D bem feito, Thunder, quebrando piada toda a... sonora com texto de dublador envolvido no episódio. Sim. Ele faz piada com o dublador, conversando com o dublador, e o dublador metaforando o grupo que ele tá ali, né? O fato dele... você vai comprar o DVD de Pop Team Epic? Vou não, cara. Vou comprar uma bolacha. Ele insere um ator que aí faz o dublador que tem o mesmo nome do ator, dublar o ator. Resumindo, Pop Team Epic é o xadrez 5D da comédia, com 30 mil camadas de contexto e comédia pra todas as piadas que ele faz a todo momento, de todas as formas possíveis. Isso aqui foi milimetricamente planejado. Se você achou eu acho que 5D não é suficiente. Tava bugado, foi proposital. Eu acho que o 5D não é suficiente. Tá bom. São... Xadrez 10D da comédia. Eu não sei se a gente vai discutir os outros depois disso. Isso aí. O cara é roubado. É roubado. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos falar do Bot The Mid? Ih, o mid aí eu tô olhando pro de cima de Volt, mas tudo bem. Bom, Machikato não. Deixa Machikato é bom. Não tô falando de maticador. Você sabe o que eu tô falando, mas vamos lá. Volt The Cock, mano. O nosso querido Piorou. anime Moechichi, né? Pro Thunder, que é só Moezinho. Claro. Mas, cara, tudo que ele cria de contexto de comédia em cima da apresentação de piadas é incrível também, sabe? É uma coisa até que o próprio Kaguya faz bastante. E um outro que a gente elogiou muito, acho que foi ano passado, foi no caso de 2021, que foi o Slime 300, que é como ele usa até a parte sonora para brincar com o elemento da comédia. E nisso ele vai fazendo cada maluquice sua apresentação para demonstrar essa insegurança da Bot de maneiras extremamente inusitadas, indo também de live action a explodir um bonequinho no meio da floresta, a jogar ela na parede no Blender, a fazer a dubladora fazer ruídos impronunciáveis e que eu tenho certeza que aquilo ali é um demônio que fez.
É tudo maravilhoso. Ele usa até coisas muito negativas, como CGI extremamente questionável, pra fazer cenas maravilhosas. Não é do mesmo nível de Pop Team Epic, de genialidades de Pop Team Epic. Mas eu vou dar um mérito. Ele é bem mais consistente nesse sentido, que ele é muito criativo e ainda mantém uma linha de piadas muito assertivas. Temos também Machikato Mazoku, que numa lista de 3 competidores muito fortes, ele tá lá. Mas ele tá lá por muito mérito, cara. Porque assim, o Machikato, ele é o anime meme. É o... Como que você falou, Rafa? Ele é o anime shitpost. Shitpost. Porque, cara, ele faz isso a todo momento. É uma piadoca em cima da outra. É uma piadinha com um comentário que... ele é muito mais hiperracionalizado sobre uma situação, e aí você vê a personagem hiperracionalizando e surtando em cima disso, e com alguma expressão visual em cima desse comentário extremamente over, e aí você tem uma resposta em cima desse comentário over, mais over ainda. Então ele começa a inflar de texto, inflar de referências visuais, uma piada que é apenas um comentário que deveria ser um corte rápido, se torna quase metade do episódio, pela forma que ele escalona, e ele vai criando cada elemento distinto pra te tirar a atenção e fazer uma piada própria com esse próprio elemento. Então, você tem, sei lá, a Chamiko fazendo um comentário, se sentindo incomodada, e do nada o rabinho dela fazendo torcendo, vibrando, fazendo uma figura. Apontando pra algum lugar, né? Porque é uma seta. Apontando pra alguma coisa. E aí você tem uma dupla piada sendo criada em cima disso, e tudo ressoa. Existe uma qualidade muito grande, principalmente de sonoplastia, pra tudo ter barulho. Então ela faz isso daí, aponta e faz um monte de barulhinho, e você se sente extremamente imerso, e até é difícil de você distinguir, porque começa a aparecer tanta coisa, principalmente quando ele começa a escalonar ao nível de surtados, né? Ou quando tem algum problema que o personagem começa a surtar, que é tanto detalhe em cena que você fala, calma, respira, presta atenção em tudo e segue, cara, porque é muito subtexto em cima da própria piada, que já é muito gritada. Então, é até uma característica mais própria dele aqui, porque, diferente dos outros, que eles acabam até quebrando completamente a estética pra fazer uma piada, às vezes, o Machikato, ele vai fazendo por detalhezinhos, e aí ele vai compondo todos os detalhezinhos, e você vê um mar de caos dentro da produção, e isso é maravilhoso, porque Machikato sabe fazer o caos organizado, e ele é muito bom em fazer isso. Muito, muito bom. Ele sabe fazer, inclusive, o verdadeiro shitpost, porque normalmente quando a gente vê shitpost é aquela piada muito ruim de internet, que você até questiona, cara, isso é comédia? Aqui ele sabe fazer, ele sabe usar PNG, ele sabe usar transição do Movie Maker, eu adoro. Eu vi um episódio desse anime com o Thunder e eu imediatamente fiquei apaixonado. Fiquei até, Thunder, por que você não me apresentou esse anime? É perfeito. Ele é muito bom, ele é muito bom. Eu acho que o único problema de Machikato é que ele cansa. Ele é muito over. E eu acho que às vezes ele é over até demais. Mas ainda assim ele é muito bom em fazer isso. É uma comédia mais própria dele, né? E Kaguya, né? O que dizer da terceira temporada? O que dizer de Shinichi Omata? Um monstro, um deus, uma besta enjaulada. Mais uma vez trazendo uma temporada extremamente bem produzida, extremamente profissional, com mais dinâmicas de piadas e mais dinâmicas de comédia, com mais quebras pra isso, porque eu acho que diferente de todos os outros dessa lista, o Kaguya tem um roteiro tão responsivo que as piadas elas escalonam a um nível absurdo, porque a sketch de comédia se torna uma sketch mais racionalizada pelo personagem, mais entendida por ele, e ele agrega mais a construção de personagem através disso, e depois ele vai lá e faz uma outra piada em cima daquela outra piada que ele já construiu o personagem. Então ele tem uma qualidade de roteiro muito grande, que ele consegue também agregar esses momentos que também já são muito bem dirigidos, que são muito bem pensados. Os storyboards aqui são incríveis de pensar, como cada lugar, cada elemento está no seu lugar correto. E ainda mais quando ele
se permite ser um pouco Pop Team Epic e se quebrar, se morfar totalmente pra contar uma piada ou fazer uma sketch. Assim como, por exemplo, o Shirogane cantando rap essa temporada. Assim como tantas outras sketches que eles já fizeram, às vezes até uma piada visual, como por exemplo, o momento ASMR. Vamos explicar como é a ASMR. Aí morfa completamente a estética da obra pra fazer essa piada. Então, cara, vou ser bem sincero. O Pop Team Epic é um roubo. Porque não dá. É roubar. Ele está aqui, é roubado. E eu vou ter que dar esse voto pra ele estar roubado. Porque, cara... Não é roubado, não é roubado. É muito roubado. É muito roubado, cara. Foi o que a gente comentou, inclusive, quando a gente tava falando de melhor direção. Pop Team Epic é o parque supremo do diretor pra ele falar, mano, eu vou fazer todas as piadas possíveis e imagináveis que eu achar na minha cabeça. E as que eu não achar também. E ele faz com excelência, pô. Inclusive com total liberdade pra criticar o comitê de produção a todo momento, porque ele provavelmente queria ainda mais orçamento. Ao mesmo tempo, ele faz piada de marketing pra um parque brasileiro. Exato. Esse cara é um gênio, mano. É em outro nível. É outro nível. Não dá. Não existe competição, cara. Porque a gente pode falar de Kaguya com uma completude técnica absurda, onde utiliza o roteiro de uma forma muito bem pensada pra conectar comédia, construção de personagem e fazer isso ser extremamente grandioso, mas aí do outro lado você tem o Pop Team Epic só olhando aí, o Koteru, só dando soquinho assim, Só fazendo brincadeira com o papel do réu shakeando. Pronto, acabou. Cara, não dá. É impossível, cara. É roubar. Pop Team Epic tá roubando e parabéns, você ganhou. Parabéns, você é um líder. É incrível, mano. Não tem como. Infelizmente não tem o que fazer. Não tem. Pô, se tô muito bom, sinto do machucador, mas é isso. Pop Team Epic é o maior Pop Team Epic da história do Pop Team Epic. Pois é. E eu tô com pena, na verdade, dessa lista, sabe de quem? De Matikato. Porque Matikato, numa temporada sem Pop Team e Kaguya, ele vai longe. Ou nos awards sem os dois, ele vai longe. Mas não dá, cara. Não dá. Ele fica soterrado ali. Triste. Prefiro Matikato que Bot, tá? Já vou dizendo. Vamos pro próximo, que é musical. E aqui, ó, a gente tem de novo Bot The Rock. Temos aqui... não. A gente tem ele de novo. Ele vai estar nerfado. Ele vai estar nerfado, né? Aqui ele tá nerfado. Aqui não é o tempo Ok. Aqui não é o tempo todo. Porque o Poputip Piku está aqui de novo. E Shiny Post, porque a gente tem que ter a cota do anime de Idol. Mas ele é um anime de Idol bem feito, inclusive. Ele é um anime de Idol bom. Não é por cota. Não existe cota aqui, inclusive, tá? Pra isso. Mas ele é honestamente um anime bom de Idol. Isso me impressiona, cara. Pois é. Até já falando dele, tipo... Ele consegue ser sólido porque ele ainda usa bem o contexto das idols, ainda pra fazer algum certo drama, mas sempre envolvendo esse cenário musical. E o que muito anime de idol acaba errando é ou tratando isso de uma maneira completamente sem tom, de ser apenas, é o meu cenário de idol bonitinho, vamos lá, ou eles acabam não tendo uma relação de causa e consequência que dê valor a essas ações. E Shiny Post tem isso. Ele tem um valor, ele tem o aproveitamento das músicas. Quando tem uma catarse musical pra representar tudo isso, ela faz sentido. E ele tem uma produção que, apesar de nitidamente ter muitos problemas, até por conta de ser algo muito grandioso que eles queriam fazer, tem momentos, assim, magníficos. A direção, inclusive, do Kei Oikawa, a gente não citou nas categorias, mas eu quero até ressaltar porque... Ele é o diretor de Oregairu e como ele sabe trabalhar essa expressão e sentimento de personagem, até agora, com essa catarse musical, é realmente fora de série. Sim. Pop Team Epic, ele, assim como tantas outras recursos que ele utiliza, eu acho que dá pra colocar Pop Team Epic em todas as categorias aqui, se a gente quisesse. Sim. Literalmente. Mas como musical, ele apresentou o quê? Foi 2, 3 musicais incríveis essa temporada? Foram 3 sketches musicais e uma envolvendo uma sketch mais de sonora, né? Acho que foram 4, não foram?
4 sketches no total essa temporada? Acho que foi. Foi. Cara, eu só sei que assim, o negócio é tão bom em fazer isso que a gente queria dar essa moralzinha pra trazer ele aqui. Porque. Não, pode terminar de colocar, mas eu tenho mais um ponto pra corroborar ele aqui, mas depois tirar ponto dele. Ah, sim. Porque, cara, por mais que seja pontos pontuais a obra, ele trazer esses momentos musicais, e não é num contexto de música, assim como Shining Post e Bot the Rock, é tão bem feito que eu acho que vale sim ser citado, e como eles conseguem fazer um musical ou uma piada em cima do musical e ainda utilizar bem essas músicas e fazer uma apresentação bem interessante. Eu tinha o Shining Holder, como que era o... eles fizeram Shining Shoulder, eu acho. Shining Shoulder, alguma coisa assim. Eles fizeram uma apresentação de metal representando um contexto de RPG e você fala, nossa, isso foi muito bem feito, não tem como acabar esquecendo ele aqui. Ele meio que é um extra, mas tá aí, valeu. Muito obrigado, Pop Team Epic, por apresentar momentos incríveis de música. Mais consistente em música que Paripicomei. Não é mérito. Tanto que nem entrou, né? Mas Pop Team Epic tem um outro bom motivo pra estar em música. Aqui, 2, na verdade, bons motivos. Que é o histórico, porque nós, na primeira temporada, tivemos muitas sketches musicais. Inclusive, se você for pegar no YouTube, você vai ver compilados e compilados de várias sketches musicais. E essa questão de uso de sketches musicais, de clipe de trilha sonora e montagens musicais em Pop Team Epic fazendo clipes incríveis, é uma coisa que o anime já tem consistentemente desde a primeira temporada, talvez em função, daí o segundo motivo, que o comitê de produção de Pop Team Epic tem nada mais nada menos do que King Records. Verdade. Nós estamos aqui nada mais nada menos num anime da King Records. Então, isso é um elemento que eles usam muito mais na primeira temporada. A primeira temporada tem sketch musical a rodo, assim, é uma mais louca no ácido que a outra. Produção mais humilde, mais fantásticas. Nessa segunda temporada ele mantém a tendência de fazer sketches musicais, mas muito menos. Que é o ponto que eu já deixo colocado, porque que eu tiro bastante ponto de Pop Team Epic. Ele é um anime que tem um histórico de usar muito elemento musical para fazer suas sketches de comédia. Tem histórico de uso de muitas sketches musicais. E é um anime de uma empresa que trabalha basicamente com música, que trabalha bastante com música, que é a King Records. Só que nessa segunda temporada em específico, esse é um elemento que ficou secundário, apesar de que o secundário que ficou aqui ainda é bom o suficiente pra gente falar, não, tu merece pelo menos ser indicado. Sim. Mais do que Paripi. Obrigado. Não é mérito. Não me lembra disso. Não me lembra disso. Tô triste. E Bot the Mid. Bot the Rock Balboa. Enfim. Bot. Eu ia dar alguns deméritos dele, porque apresentações mesmo tivemos o quê? 2? Uma? Eu não lembro. Alguma coisa assim. E, cara, ele tem ainda um pouco de valor, ou pelo menos ele acaba ganhando. Foram 4 apresentações? Caraca, teve 4. Eu ainda dou muito valor nele, porque ainda é inerente ao contexto que ele trabalha, que é o fato da Bot ser uma pessoa muito mais reclusa, uma garota com problema de comunicação, e o fato dela ser uma guitarrista, de ser uma pessoa, né, um músico que ativamente se apresenta e precisa, de fato, desse engajamento pessoal para conseguir fazer a sua música e tal, e isso é até um pouco de antítese aqui, né, de alguém tão introspectivo como ela fazer isso. Mas ainda assim ela conseguindo ganhar até bons fãs na internet com suas apresentações musicais, então, querendo ou não, não é só pela apresentação em si e do último episódio, que a apresentação é maravilhosa, mas também tem muito contexto agregado à temática, ao roteiro que compete ao valor musical. Ainda assim, não é
uma obra que se aprofunda tanto a conversa sobre, mas ainda assim está inerente ao contexto e aos conflitos de personagem. Então acho que nesse ponto ele poderia até ficar um equivalente a Shining Post, mas pelo fato de Shining Post ser muito mais inconsistente, não tem como, que é quase um voto garantido e uma vitória garantida de Bot, porque, nossa senhora, tem Paripi, né? Teve Paripi assim, né? Teve Paripi. Que inclusive se ele tivesse mais consistência em usar o elemento da música, eu votaria inclusive nele. Eu também, Mas... eu também. Ele tem uma conversa musical melhor do que Bot. Tem... Não só por ser melhor, é porque realmente aborda isso mais. Porque como você falou, o Bot, ele ronda nisso muito mais uma perspectiva interpessoal, o que é interessante, só que nitidamente ele acaba saindo disso de vez em quando para outros contextos com essa personagem, seja algo mais cômico, algo mais dramático, e às vezes até a música não entra nesse plano. Só que num ano, inclusive, foi bem fraco pra esse estilo de anime, que, querendo ou não, o Pop Chat fez muita coisa por excelência, mas vamos combinar que botar nele é muita roubada. E Shiny Post, ele teve muitos problemas de consistência. É um terreno muito fácil pra ele se aproveitar, ainda mais com outros que a gente acabou não vendo, como Healer Girl ou o próprio Paripi, que teve muitos problemas ao longo do percalço. Pois é, cara, pois é. Então, parabéns, Bot, por 0 méritos envolvidos. Brincadeira. Aí é foda. Eu preciso manter a personagem. Eu preciso manter o personagem. É do hater número 1 do Moe. O homem que odiava Moe. Aí deixa preto e branco. É isso aí. Roubando piadas. Eu vou fazer que nem Pop Picu. Não é roubar piada, é fazer referência. Entendi. Você não tá fazendo nenhum xadrez com a 50D, Tony, então pare com isso imediatamente. Ah, perdão. Então vamos lá. Vamos agora pra romance, que Pop Team Epic também podia estar aqui, mas enfim. Podia, mas calma. Mas vamos lá, temos Kaguya de novo aqui, temos Sasaki Tomiano, temos Romantic Killer e Fufu. Eu só vou falar Fufu, Fufu é muito bom. E, obviamente, já até começando com Fufu, acho legal a ideia de Fufu ser um contexto canalha. É um contexto que não faz sentido, porque literalmente, poxa, a gente vai tentar ajudar vocês, né, nossos queridos adolescentes, os japoneses, a terem experiências com um relacionamento. Então a gente vai fazer a ranqueada do amor aqui na escola, onde a gente vai colocar cada casalzinho aqui, né, a gente vai fazer sorteado, a gente vai fazer todo um estudo de caso, vai colocar cada pessoa aqui com um casalzinho, e vai formar casalzinho e vai fazer o seguinte, a regra é, quem fizer mais ponto pode trocar de casal. Que não faz sentido nenhum, porque não faz o menor sentido, não faz o menor sentido. Aí nessa forma de não fazer sentido, a gente tem nosso casal aqui que é literalmente, eles não se gostam, obviamente, e cada um gosta de um outro casal dos amigos deles que fizeram casal. Aí ele fala, pô, então a gente aumenta a ranqueada aqui, a gente se separa e tenta ficar com quem a gente gosta, né? Só que pra fazer isso você precisa fazer a ranqueada do amor. É contraditório, é muito esquisito isso, cara. Por que isso deu certo? Eu não entendi. Assim, deu certo entre aspas, inclusive, porque o fator que fez a gente adicionar ele aqui é justamente porque ele é um dos casos raros onde a cantada de pneu na areia faz algum sentido, porque a gente tem realmente um pequeno processo da racionalização desses personagens, entendendo que eles estão deixando de gostar de outros pra gostar desse casal. Algumas interações deles também que são realmente muito sólidas, ajuda muito pelo diretor. O diretor, ele é muito eficiente em apresentar o ponto importante dessa relação, só que ele ainda representa exatamente muitos problemas do que é um anime de romance genérico. Então, ele tudo bem ele cantar pneu na areia, mas ele faz isso o tempo todo. Então, às vezes a relação chega num ponto de ela só não progride, mesmo que a cena tenha um contexto legal. Outro problema até que os personagens entram nessa situação que eles começam a racionalizar, eles chegam num ponto e aí o ponto não é bem aproveitado. Isso são pontos que vocês podem estar pensando, tá, mas então por que ele está aqui?
E, por incrível que pareça, você não só tem essas cantadas de pneu que fazem sentido, ou até a apresentação desse romance adolescente um pouco mais carnal, do pessoal olhando e falando, mas nossa, porque ela é bonita, por que você vai ficar com ela? Só porque ela é bonita mesmo. É uma coisa bem mais verossímil. E a conversa, quando eles tentam falar sério ainda com alguns personagens, principalmente o loiro, que eu esqueci o nome agora, mas ele é um ótimo personagem pra isso, são muito assertivas. O Minami, obrigado. É o que ele traz pra aproveitar e setar melhor esse contexto desses personagens. Eu acho, inclusive, que um anime que a gente estaria falando com muito mais valor se ele não ficasse muito na zona de conforto. Uhum. O maior problema dele é, de fato, não dar progressão pras conversas, porque, cara, é incrível o contexto que ele faz de, poxa, vocês vão viver agora como um casal por X tempo, vocês vão fazer um test drive de casal, mesmo vocês não se gostando. E é legal que isso acaba gerando valor em conversas que pouco se vê em anime de comédia romântica, ou de romance em si, que é o fato da questão deles já serem um casal, de eles estarem morando junto. O que implica nessa vida de casal, nessa vida essa vida a dois, que eles dividem o mesmo espaço, que eles dividem um tempo muito maior, eles estão no mesmo ambiente, e isso, sim, acaba gerando bastante conversa, isso gera muito valor para a própria narrativa de Fufu, que ainda assim sai muito de um saldo positivo, porque ele tenta fazer coisas que, vou ser bem sincero, dessa lista ele é o único que tenta fazer tudo isso, tá? E não só dessa lista, mas de... Mentira, tem outro nessa lista que faz isso. De contexto de viver, de morar junto? Não necessariamente morar junto, mas dessa compreensão direta entre casais. Ele não é não. Eu tô falando no sentido de você fazer uma experimentação de uma vida de casal. De casado, no caso. Ah, sim. Isso daí ele tem muito valor e pouco se vê em anime de romance fazendo isso. Só que, de novo, de boas intenções o inferno tá cheio, e não acho que Fufu ele simplesmente explodiu nisso. Ele só não foi muito competente e rodou bastante penando na areia pra conseguir progredir, mas ainda assim, ele tem sim méritos de estar aqui. Méritos também de Romantic Killer, que eu não vi. O que ele fez de bom de romance? Tanto em romance quanto até mais à frente, quando a gente citar ele em outra categoria, mas ele trabalha esse elemento da Anzo, que é a nossa querida protagonista presa nessa experimentação de uma fada batata muito desgraçada, da qual ela precisa se apaixonar por alguém. Então ela vai tendo muitos desses testes de Otome Game. Ai meu Deus, o Otome Game de novo, não! Calma, esse aqui tem processos, esse aqui é esperto em trabalhar o contexto desses personagens. Você tem inclusive os estereótipos bem claros, o próprio Tsukasa, o Dere, esse é o nome do Natsuki Hanai, que é o Riquinho Mimado. Você tem o Junta, que é o amigo de infância. E mesmo com todos esses estereótipos, eles vão segregando e trazendo conflitos que fazem sentido para criar uma relação, ou para criar, principalmente nesse caso, o início de um romance. Por que a Anzo gostaria do Junta, por exemplo? Ou e vice-versa. Então ele vai trabalhando esses pequenos detalhes e desenvolvendo uma relação interessante entre eles. Principalmente com o Tsukasa, porque ele, na teoria, é o mais difícil para ter essa relação. E o anime aborda bem o porquê disso. E é algo bem natural, com uma estrutura que faz sentido e que permite a série aproveitar e fazer muitas dessas piadas sobre o próprio estereótipo de romance. Do porquê que a garota tem que ceder ao homem bonito só porque ele, sei lá, ajudou ela a levantar do chão. É bem esquisito. Mas o anime consegue trabalhar isso de uma maneira com mais peso, com mais causa e consequência e que faz sentido, principalmente. Uhum. Temos também uma coisa que tá sendo muito apreciado ultimamente e com muita força, que é um casal não hétero. Ultimamente tá aparecendo bastante bons casais e dessa vez Sasaki Tomiyano também aparecendo, também fazendo parte dessas boas obras que falam sobre esse tipo de relacionamento e cara, trabalha de um jeito maravilhoso. Eu realmente sempre tentei achar bons animes de BL
pra procurar, às vezes aparecia um ou outro aqui, só que era uma criminalidade sem tamanha, sem, assim, cara, era traumático. Você fala, nossa, eu vou tentar ver um anime de BL da temporada, assim, um anime novo. Aí você sai traumatizado, porque o negócio é muito feio. É interessante você citar isso, porque a Steph Sasakitomiano fez Super Lovers. Isso, eu tava tentando lembrar esse negócio. Checklist de criminalidade. Cara, muitos BLs que eu tentei assistir, eu falei, gente do céu, que doentio! E aí você vai pra Sasakitomiano e é completamente diferente. É a coisa mais fofa, mais amorzinho possível. Pô, cara... Inclusive, dessa lista, pessoalmente, é o que pra mim melhor trabalha romance de longe. Já até adianto meu voto nele. Porque a forma como ele cria toda essa iniciação do romance e, ao mesmo tempo, ele começa a trabalhar a psique dos personagens. Porque, querendo ou não, eles não sabiam que eram homossexuais. Eles foram descobrindo ao longo dos episódios que eles realmente sentiam algo muito mais forte. E ver essa racionalização, principalmente pelo lado do Miano, é muito interessante e é bem recompensador, inclusive. Ele é ainda um pouco lento, ele tem esse pequeno problema aí que algumas reflexões são um pouco arrastadas, mas ele vai apresentando todo esse processo de entendimento, ainda mais de namorar alguém do mesmo sexo, e chega no final extremamente recompensador. Sim. É muito bacana porque ele também tem essa outra via, né? De tentar se descobrir, pô, por que eu gosto da outra pessoa? Como que eu gosto? E se a obra não é necessariamente sobre a progressão do namoro, ela faz muito bem o papel de como chegar até ali, né? E ele fez, de fato, um trabalho muito legal, tanto de apresentação do personagem, pela sexualidade dele, por ele descobrir também, e como é que ele acabou se conectando com uma outra pessoa, gerando esse sentimento, e também como ele vai até chegar e eles ficarem juntos de fato. Porque inclusive, o cenário dele é propício pra isso, porque eu até entendo que muita gente possa se identificar com esse anime, porque como a gente vive numa sociedade onde o, entre aspas, normal é o casal homem e mulher, quando você encontra um cara encontra um cara legal, a garota encontra uma garota legal, e eles têm esse sentimento a mais, fica esse sentimento de confusão. E o papel dele de trabalhar esse sentimento e entender que isso é normal, eu posso gostar de alguém do mesmo sexo que eu e tá tudo bem, é tão natural e romântico quanto, é de extremo valor. Sim. E temos Kaguya também, que finalmente, né, rolou a declaração. Finalmente Kaguya e Shirogane se acertaram, deram um passinho pra começar de fato esse relacionamento. E é um momento até interessante, porque aqui é um ponto de não retorno que o próprio Shirogane coloca. Seguinte, eu vou viajar, ou pelo menos ele tá já se preparando para isso, ele tá conseguindo amadurecer determinadas ideias e ver que ele recebeu uma proposta para isso, e chegou a esse ponto na mesa, não dá mais esse joguinho, essa guerra do amor, não tem mais cabimento, não tem o porquê acontecer, então eu vou me declarar. E a Kaguya, meio que também entra nesse momento de quebrar esse estereótipo e falar, não tem outra situação, eu vou ter que me declarar pra ele. E é um momento mais agoniante nesse sentido, dessa reta final, dos dois estarem racionalizando até demais isso daí, quebrando essa premissa do Love's War, vamos dizer assim, a guerra do amor. Porque acaba ruindo isso, porque perde o sentido, não faz mais sentido esse conflito existir. E dali pra frente é só eles diluírem esse pensamento, abrirem o coração e conseguirem serem sinceros um com o outro, e dali pra frente. Essa etapa é mais o momento que, de uma certa forma, de uma forma crua, literalmente é uma conclusão,
já tivemos 2 temporadas para preparar isso daqui. As últimas preparações foi só os ajustes finos até a conclusão em si. E ainda assim é maravilhoso. É um processo que, por mais longo que seja, ele estabelece muito bem como esses personagens eles vão aceitando e quebrando essa resistência até boba, que eles mesmos percebem que é bobo a partir do tempo, porque essa guerrinha do amor não fazia mais sentido, isso acaba caindo por terra e apenas o momento deles ou se conciliar agora, ou vocês talvez nunca mais vão se ver na vida, ou talvez vão ficar muito tempo afastados um do outro, então se acertem agora para não ter arrependimentos depois. É um momento muito sólido, muito bom. O Kaguya sempre foi excelente em fazer isso e apresentou também um desfecho maravilhoso e com uma produção incrível em cima de tudo isso. E eu vou ter que ficar com o Sasaki Tomiano também no meu voto, cara. Meu Deus, eu tô surpreso. Eu vou ter que ficar com o Sasaki Tomiano, porque assim... eu reclamo muito de obra que ela não faz o desenrolar do relacionamento. Ela faz a conclusão do relacionamento. E nesse ponto de racionalizar de chegar até a conclusão e não ter o depois da conclusão, estamos namorando e agora acabou a história. Sasaki Tomiano, ele faz isso e ele se propõe a isso, só que pra ele é um pouco mais difícil, porque tem outras etapas dentro desse processo que em Kaguya, bem, ele faz isso muito bem, mas é pro escopo dele. Sasaki Tomiano, ele faz isso até ter um entendimento de, poxa, o que é gostar, o que é amar uma outra pessoa. Então é um ponto de racionalização que volta, ele vai pra outras etapas do âmbito do amor, do gostar, do relacionamento em si, que é o autoentendimento de você saber se você gosta ou não, qual que é o seu sentimento pela outra pessoa. Em Kaguya, ele já estava muito bem estabelecido desde o começo, que eu gosto dessa pessoa, mas essa pessoa vai ter que se declarar pra mim. E aí você desmembra isso ao infinito e além, fazendo uma série de sketches que ao longo do tempo isso vai se diluindo, vai amadurecendo, e Sasaki Tomiano, ele vai desde o mais primórdio do negócio, que é o próprio conceito do gostar, do amor, do sentimento por uma outra pessoa. E como ele transmite e como ele transmuta esse sentimento. Então é um assunto um pouco mais delicado, que tem mais processos, e ele faz isso muito bem nesse quesito. Eu devo dizer que honestamente tô surpreso, porque eu jurava que ia ser eu votando Sasaki Tomiano e o resto estão pro Kaguya. Não, porque eu sei que Kaguya, a parte romântica vai vir agora. Agora que o bagulho pega. Agora que vai ser embaçado. Porque inclusive, nessa temporada eu tiro um pouquinho de ponto por conta disso. Literalmente, eles já articularam toda a racionalização possível pra esse âmbito de romance. Então, essa terceira temporada é mais a declaração em si. E os últimos ajustes finos pra essa declaração em si. E como eles vão concluindo as etapas que foram desenvolvidas até então. Porque o ponto de construção foi a primeira e a segunda temporada. Essa temporada é um âmbito de conclusão. Complete a tudo isso? Não... Putz, é complicado, porque daí eu vou ter que literalmente roubar falando das 3 temporadas, e não de uma temporada, não só dessa última etapa aqui. Enquanto o Sasaki Tomiano literalmente só teve um curso pra fazer tudo que ele fez. Acho que uma perspectiva que eu posso levar dos 2 pontos. Que, querendo ou não, Kaguya teve essa construção do romance, não, obviamente, centrado em todas as temporadas, mas ele teve por 3 temporadas. Então ele tem uma bagagem emocional mais forte pra quem assiste. Uhum. Ao mesmo tempo, eu posso levar na seguinte perspectiva. Cara, ele demorou 3 temporadas pra chegar nisso. Sasaki Tomiano demorou 1, e ele ainda tem um fator a mais dentro desse escopo, que é essa questão do romance com uma pessoa do mesmo sexo. Então, ele tem uma carga a mais, um valor a mais pra ser o representante de romance. Uhum. Não é só pelo fato dele mostrar um relacionamento
entre dois garotos, mas também é porque ele passa por um processo de racionalização que outros não passam. Que é o ponto do o que é o gostar, o que é o amor, como que eu represento, como entendo o meu sentimento para uma outra pessoa, principalmente do mesmo sexo. Eu gosto dela como amigo, como namorado, como sei lá, eu vejo ele como um irmão, né? Um irmão mais velho, mais novo, tenho esse laço mais familiar com essa pessoa. Então, esse tipo de racionalização não acontece em outras obras aqui. É o único que faz isso. E faz muito bem. Eu tô fechadaço, já dei meu voto também. Inclusive, tem um bom ponto, porque eu acho que não só nesse, mas em outros animes, a bagagem pode acabar não atrapalhando, mas criando essa conversa. A gente vai considerar a bagagem da obra até aquele momento ou só a temporada em si? Porque se for a bagagem, não é agora o nosso problema. Vai ser lá em político, militar, sci-fi, lá vai ser nosso problema. Pô, mas daí eu tô vendo Stomp Log. Isso é uma coisa que a gente vai ter que conversar realmente. Então, o que vocês acham? A gente leva essa bagagem, é uma coisa, inclusive, que eu acho que a gente pouco conversou. A bagagem da obra vai contar? Cara, ela conta, só que ao mesmo tempo, literalmente funcionário, porque romance, por exemplo, eu vejo isso como, de certa forma, um demérito. Porque, tipo, eu entendo que você teve o Kaguya mesmo, ele tem outros percalços pra justificar não fazer numa temporada. Mas, ao mesmo tempo, não muda o fato que a progressão romântica desses personagens foi extremamente lenta. Ou até, não vou dizer irrelevante, mas fica em segundo plano por muitas das vezes. Porque não é só sobre isso, né, cara? Tipo, Sim. você pega Kaguya, é uma obra multidisciplinar. Sim, só que Sasaki Tomiyano é só isso. Mas é diferente, porque, por exemplo, em todos os momentos de Kaguya, ele sempre envolve a escola. Por isso até Sim. que contando ou não as temporadas anteriores, ele entra facilmente em anime escolar. Agora, Sim. quando a gente conta romance, que querendo ou não é algo muito... sempre vai acabar sendo algo interpessoal desses personagens, do porquê eles se gostam. É meio difícil dar uma premiação pra alguém que chegou em uma coisa que o outro, com mais percalços dentro desse escopo, chegou em uma temporada, sabe? Uhum. Porque daí vem da proposta da obra, né? Porque, por exemplo, política não tem como não considerar a temporada anterior. Porque tudo, sei lá, da quarta temporada de Kingdom vai estar remetendo coisas desde a primeira. Uhum. Pô, mas pra Kaguya também, cara. Porque assim, eu dei uma volta mais direto pra Sasaki Tomiyano contando a temporada. Porque se for contar toda a progressão, eu não sei se eu votava só em Sasaki Tomiyano, não, hein? Aí eu vou tentar argumentar. Não vi Sasaki Tomiyano, mas vou tentar argumentar um demérito pra Kaguya. Pensando nessa questão da categoria romance em si, Kaguya sofreu uma transição ao longo dessas 3 temporadas. O romance é o plot de Kaguya desde a primeira temporada? Mas esse romance entra como comédia pra sair como romance de fato agora. Uhum. Então nós tínhamos 3 temporadas de uma transição. Uma transição que basicamente se resumiu a um cu doce entre os dois. Extremamente bem feito? Extremamente bem feito. Mas foi basicamente um olhando pro outro e falou, vai você primeiro. Enquanto eu não vi Sasaki Tomiyano, mas eu acredito que existem muito mais nuances da obra do que um olhando pro outro e vai e declara primeiro. Porque Sim. Kaguya já setou o ponto inicial desde o começo. Isso aqui é um amor mútuo, eles se gostam, mas um fica de implicância pro outro, um fica de cu doce pro outro. E daí eu vou passar 3 temporadas pra pegar esse plot inicial, que eu vou trabalhar a comédia escolar, pra eu aos pouquinhos e progressivamente transicionar isso para um romance e drama. De forma esplêndida. Mas a completude de Kaguya, ela não se dá em cima principalmente do romance, ela se dá em cima da comédia. Essa transição se completa agora nessa 3ª temporada. Sim. Então, até mesmo no histórico de Kaguya, tem mais elementos? Tem. É extremamente bem feito? Mas não é extremamente bem feito em função desse foco, desse elemento
Quer dizer, é extremamente bem feito também no romance, mas o foco principal da obra não é isso. O legado principal de Kaguya até agora não é tanto o romance. Tanto é que o romance começou agora. Porque agora um ser de luz teve a coragem de falar: chega de ficar aqui esperando, bora tentar. O romance em si de Kaguya começa agora. Sasaki Tomiano já é outra história. Já tem porque pelo que vocês falaram, primeiro que é um romance homossexual. Já tem uma dificuldade inerente a fazer isso. Ponto. Não só pela questão de histórico desse tipo de obra, mas por esse próprio tipo de relacionamento que tem uma dificuldade inerente de você apresentar isso numa obra por causa do preconceito que se tem em relação a isso, de como abordar isso sem ser de forma caricatural e tudo mais. E vocês me falarem que eles pegam isso, vão desde o primórdio do romance, do que é essa questão de gostar de outra pessoa, do relacionamento, para fechar tudo isso em uma temporada, por mais que Kaguya tenha um histórico muito maior por trás disso, eu sou a favor de dar o demérito justamente pela forma como esse histórico ele não tá ali. O romance é só um mero elemento do plot inicial da história. Ele não. Tirando essa terceira temporada, mas essa terceira temporada é muito pontual e ela rodou ainda muito nesse pneu da comédia. Já falando desde o começo que ia transicionar, mas ainda, sabe, não sei se eu tô sendo claro, mas ainda ficando nesse ponto assim de. Ainda estamos nesse joguinho do amor que não serve de nada, nós sabemos que não serve de nada, mas ainda estamos cantando pneu na areia. Você inclusive tá falando bem o que eu tava falando também. Acho que a gente tá bem em sintonia nisso, porque o que eu tô falando é justamente, Kaguya, ele tinha essa progressão, ele tinha outras coisas pra preocupar? Tinha, mas querendo ou não, por conta disso, o âmbito de romance dele não é muito diferente de nenhum outro do que tá aqui, sabe? Ele tem muitas qualidades, mas até como o Maurício bem pontou, o romance tá iniciando agora. É agora que as coisas vão entrar realmente num âmbito amoroso e, principalmente, elas vão ter um peso direto. Porque uma coisa que eu tenho dificuldade com Kaguya é o fato de que, beleza, você tem uma racionalização, você tem uma quebra pra piada, mas essa piada cria uma reflexão, sei lá, no Shirogane. Só que daí ele não leva essa reflexão pra sempre. Quando ele fica no final da sketch, quando ele vai pra uma outra sketch no outro episódio, eu não sinto que ele tá carregando essa reflexão. Então, meio que a parte romântica dele acaba ficando um pouco de lado. Até porque Sasaki Tomiano não precisa parar pra fazer um arco de treinamento de rap, então... Também, mas eu falo justamente, ele tem ele traz uma piada, ele é multidisciplinar, mas ao mesmo tempo ele não carrega essa carga. Agora que, inclusive, ele vai usar toda essa carga porque ele precisa, porque ele pisou nesse território. Mas, de novo, por ele ter demorado 3 temporadas pra chegar nesse território e Sasaki Tomiano com outros percalços chegando com isso em uma, eu dou muito mais valor pro que ele fez, pro que o Sasaki fez, sabe? Porque o Sasaki é mais... literalmente o escopo dele é esse, né? Então, acho que se a gente tá analisando o gênero da obra e como ele utiliza esse gênero, eu acho que, de fato, o Sasaki Tomiano, ele leva esse prêmio com méritos, inclusive. Que bom, cara. Que realmente fico feliz, inclusive, de ver um anime BL bom, porque é difícil, hein? Nossa senhora, a quantidade de coisa porcaria que eu já vi aí é triste, cara, é triste. Inclusive, a gente tá, infelizmente, numa crescente de obras melhores. A gente tem Given, por exemplo, pra apresentar também, mas ver que, principalmente, essa consistência vai continuar e não vamos voltar para os primórdios de um Joe Romantic e Super Lovers, acho que isso aqui tá bom. Assim espero. Assim espero. Cuidado, hein? Cuidado. Vai que aparecem uns problemas aí. O problema vai aparecer, uma mera questão de probabilidade. Agora, a questão é a consistência da aparição. Pois é. Ai. Vamos pra drama. Vamos lá pra drama, então. Vamos... temos aqui segunda temporada de Vanitas, né? Só pra registrar meu voto, votei em Kaguya, tá? Sim.
E eu discordo de 90% do que vocês falaram. Os 10% que eu concordo é que, de fato, lidando com a convenção do gênero, o Sasaki no Miano é uma exceção à regra. Sim. De resto, eu discordo. Mas você está ocupado o suficiente pra conversar sobre isso, ou você quer discorrer sobre? Não quero. Então tá bom, então vamos pra drama. O Igor tá triste quero. até porque o Discord tá odiando ele, então não dá. Ah, então tá bom. Vamos pra drama. Vamos pra Vanitas, segunda parte. Kotaro vai te dar pedrada. Segunda temporada de Made in Abyss. E quarta temporada de Kingdom. E Maurício, em Kingdom eu sei que o drama maior aqui é a produção, mas como que se dá o drama pelo roteiro? É que essa quarta temporada de Kingdom tem uma questão de drama maior pela questão de ser uma conclusão de arco e você vê a conclusão de dramas de determinados personagens. Então você tem o drama, principalmente... assim, vamos lá. Principal questão aqui, que você vai entrar na questão de drama, é o que chama mais atenção é o arco da Imperatriz Viúva, da Rainha Mãe, que você vai ver a trajetória dessa personagem, tudo que ela passou, tudo que ela viveu e a luta dela para tentar conseguir um local de protagonismo na sua própria vida, para ser a protagonista da sua própria vida e para conseguir ter um papel de decisão sobre ela mesma, para ela não ser um mero peão nas tramas políticas do reino que os homens ali colocam ela pra mover as peças ali ao bel prazer. E é literalmente isso é a peça dela. Ela foi casada por uma treta política, os casos dela romântico tem a ver com treta política de poder, o concubino dela tem a ver com treta política de poder. E tudo que essa personagem queria era poder escolher as próprias coisas e tomar as próprias decisões. No final disso, ela causa uma guerra civil e quase vira o reino de cabeça pra baixo. Lindo. Perfeito. Gente fina. Mas além disso, por ser um momento de conclusão, de fechamento de catarse de Kingdom, porque finalmente agora o nosso rei, o rei aí do reino de Kim, foi coroado rei. Você também existem outros elementos dramáticos ali de conclusão de personagem, tanto do rei, do Issei, quanto do irmão dele, de ser da conclusão desse personagem que surgiu desde a primeira temporada de Kingdom como vilão, e agora nessa quarta temporada você tem a catarse dele com relação a ele olhar o irmão e falar: tá, eu não posso ser o Enzo mimado que vou governar o rei simplesmente porque eu nasci filho do rei anterior. Eu tenho que ser um gente aqui para ter poder político. E você acompanha o final da trajetória dele em busca da sua redenção e do drama que ele tem com relação àqueles que ele gosta. E o desfecho tem ele... Eu não posso falar porque é um spoiler. Ou da esposa dele, ou de outros personagens que estão ali. Então... Apesar de o foco de Kingdom não ser essa questão dramática, por esse arco de catar, por esse momento da obra ser esse momento de fechamento, várias das tramas convergiram a isso nesse momento que a obra se distancia mais da parte Battle Shonen para focar mais na parte política. E quando essa política envolve personagens e envolve a vida pessoal desses personagens, isso se converteu para recomendar Kingdom para drama nos awards de 2022. Ele ganha dos que estão aí? Eu já vou falar que com certeza não, mas ele batalhou bem para chegar aí. Porque os momentos de Kingdom nessa quarta temporada não foram dramáticos só porque a produção voltou a decair. Sim, gente, eu tenho que falar, a produção de Kingdom é uma merda. Mas o roteiro na sua construção de personagens estava fenomenal para montar este momento, esse marco da obra de Kingdom. Uhum. Pô, aí a gente tem também Made in Abyss, que, pô, desde o começo ele já mostrava que o âmbito dramático e trágico da obra é inerente a qualquer virada de esquina, né? O abismo cobra, o abismo faz, o abismo cobra. E aqui
só escalona. Aqui, assim, não muda nada do que já era pesado, do que já era intenso. E aqui você só tem um contexto muito mais complicado sendo criado por conta da Cidade Dourada. E todas as regras e todos os preços que são usados e cobrados para fazer essa cidade, para fazer esses personagens conseguirem sobreviver ao abismo, e como toda a gerência dessa cidade, ela sempre tenta trazer, né, ou pelo menos estagnou a uma troca equivalente, porém tudo estava fadado à ruína, tudo estava fadado a um momento isso ser destruído literalmente. Principalmente o ponto trágico da obra, que é a Fapta, onde o nascimento dela, ela basicamente falou, ó, eu vou voltar aqui e eu vou cobrar a conta. Quando cobrar a conta, não vai sobrar muita coisa. Dito e feito. Então, o âmbito de setar a tragédia inerente da história, e até eu acho que o Made Abyss, no caso, ele tem um drama mais voltado pra tragédia de fato, porque ele sempre vai conectar ao ponto de vai acontecer uma grande perda, existe progressão, mas o preço vai ser cobrado e uma tragédia vai ser feita para essa progressão acontecer. Isso acontece desde o arco do papai, desde da Rico quebrando o braço. Tem muito dessas etapas em Made Abyss. Você progride, mas você vai pagar o preço disso. E é um preço até emocional, que aí eu acho que vem a carga dramática de como ele consegue criar esses momentos extremamente intensos, densos, desesperadores, e fazer essa espiral da história girando, porque você continua sofrendo essas tragédias, continua pagando os preços altíssimos para continuar no abismo, continua tendo o coração despedaçado, mas ainda você está extremamente imerso à obra, querendo a progressão e ver o que tem mais a fundo do abismo. É quase um ciclo vicioso que eles fazem aqui. Kotaro também é outro que gosta de tragédia, de pedrada, porque o drama tá inerente aos pequenos contos da vida desses personagens, e principalmente do Kotaro. São essas pequenas passagens da vida dele, como ele consegue sobreviver sozinho, como que foi a história dele antes dele morar sozinho. E isso, pô, o moleque tem 5 anos e ainda já tem uma história trágica de vida muito grande. E outros personagens que vão assimilando essas informações, vão entendendo que até a inocência desse garoto ajuda ele a naturalizar essas tragédias da vida dele, esses pontos complicados que ele vive, e como ele consegue até assimilar e amadurecer por uma criança que não deveria estar vivendo uma situação dessa, e ainda assim a história progredir em cima disso, cara. É maluquice, cara. Eu ainda me sinto um pouco desconfortável pensando na própria premissa da obra. Ele tem 5 anos e mora sozinho. É muito complicado. Tem um valor também para o Kotaro. Talvez ele tenha até uma facilidade única nessa lista, até nos indicados, que ele é único com dramas mais pé no chão, que são diretamente relacionados ao nosso cotidiano. Então você tem o garoto com problemas familiares, você tem o cara que parece um Yakuza, que tem problemas envolvidos com o filho, a mulher que trabalha como uma hostess, que tem um problema envolvendo a vida dela, o namorado dela também. Então, tipo, todos os momentos da história, inclusive, rondam nessa conexão e nessa quebra de expectativa até de algumas cenas. Isso, apesar de Kotaro provavelmente ser acho que talvez ele seja maior que Kim, então. No quesito de produção. Eu vejo que aqui ele não sofreu muitos deméritos, porque um mérito que eu dava assim, pra direção até é que ela não estragava. Então, em nenhum momento de Kotaro eu lembro de que faltou mão pra que essa quebra fosse sentida. Pelo contrário, ela sempre foi muito sentida, e é algo extremamente valoroso aqui. Justamente pelo pouco que ele tem, ele conseguiu fazer tão bem. Ironicamente, a produção de Kotaro, por mais sem orçamento que teve,
não fez umas gafes que a King Kingdom teve com mais orçamento. Porque os cortes secos em alguns momentos de catarse da obra, vulgo o debate entre o Ryofui e o Yusei, assim, quebra um pouco a sua imersão na obra. Então de nada adianta ter um pouco mais de orçamento e produção se você não usa isso direito, porque acho que a direção em Kotaro estava um pouquinho mais consciente do que tinha que fazer na obra. Sim. Não, é difícil, cara, porque Kingdom é complexo, cara. É uma obra que você vai trabalhar guerras, você vai trabalhar múltiplos personagens, conflitos armados. É muito mais difícil você fazer uma produção dessa, né, cara? Muito mais difícil. Ainda é mequetrefe? Ainda é mequetrefe, mas eu entendo a dificuldade. Não, eu só ia falar que o Rafa falou que, tipo, Kotaro tem uma produção uma das mais simples aqui. Eu falei, então, deixa eu te contar, Kingdom pode até ter produção melhor, mas não sabe usar. Maurício não sabe o quanto isso é comum na nossa lista de animes que a gente assiste. Eu sei. Você sentiu na pele. Felizmente, Vanitas não sofre desse problema. Fico feliz que a Bones tem um cuidado bacana com Vanitas. Eu ainda acho que a primeira parte é bem melhor elaborada do que a primeira, né, no âmbito técnico de produção. A primeira é melhor que a primeira? A primeira é melhor que a segunda. Enfim, você entendeu. Hoje o Cloyster tá difícil, eu tô precisando de café. Ainda assim, se mantém muito bem nessa segunda temporada. E Vanitas é aquele negócio. Olha, tem um monte de vespeiro nesse mundo. Você vai mexer? Vai! Você vai mexer nesse vespeiro. E você vai ser picado mexendo nesse vespeiro, cara. Porque a quantidade de problemas que o Vanitas e o... Nossa, cara, esqueci o nome do outro lá, o... Noé. Eles acabam se enfiando por... literalmente, não era nem culpa deles. E aí eles acabam encontrando problemas extremamente maiores que envolvem outros aspectos, até familiar do Noé, ou pelo próprio contexto dos vampiros. E você vai indo e entrando cada vez mais nessa espiral. E todo o passado do Vanitas também, que está conectado a um caos complexo dentro daquele mundo. Cada passinho novo que eles dão é uma pedrada nova que eles acabam enfrentando. Porque, principalmente essa etapa tem um arco que é muito forte no aspecto dramático, que é o da Chloe. É um momento maravilhoso, cara, porque você tem uma personagem trágica, você tem um contexto trágico, você tem uma tragédia iminente ali naquela situação que não tem o que fazer, ou pelo menos a percepção do conflito, ela já foi inerentemente errada logo no começo, né? Sugestionado a ela que o vilão não era o mocinho, não era vilão. E você começa a criar um monte de arranjos de vilões e de outros conflitos e que vai manipulando a história usando essa situação para você entender que, de novo, esses vesperos são muitos, são perigosos e todos eles geralmente setam uma tragédia ou uma situação trágica para um personagem, para um preço que ele vai ser cobrado, querendo ou não, ou porque alguém fez esse preço acontecer. O próprio conceito do vilão, né? Qual que é o nome do bicho? O pesadelo lá? Nossa, faz tempo que eu não vejo Vanitas, eu perdi todos os nomes. Tá bom, isso aí, hein? É o... Caraca, mano, Meu Deus. Eu só não usou da tua cara porque eu também não lembro. Ai, cara, é o... Puta que pariu. Ele mesmo. Ele é... o charlatão. O charlatão. Que é o conceito de você pegar um ponto trágico da vida da pessoa e criar aquela maldição e fazer o vampiro se tornar uma outra entidade e ser algo sem retorno, basicamente, só o Vanitas consegue cuidar disso. Ele pega esse conceito e abrange, e escalona para personagens que são importantes para a narrativa. E a todo momento ele tá literalmente, eu vou criar empatia
Mas fica tranquilo, porque esse personagem vai passar por alguma situação que você vai sentir, vai doer e vai ser cobrado pela consequência das escolhas de personagem ou pelas situações sendo arquitetadas aqui. E é interessante que Vanitas ainda nessas duas etapas, ainda tá construindo, tá mostrando que as pessoas que manipulam por trás das cortinas são muito mais poderosas do que parecem. E todo esse rolê do charlatanismo, né, das maldições que envolvem esse mundo, eles podem ainda escalonar muito grande. Então, cada vitória é meio que um alívio porque não foi tão mais trágico do que deveria. E ainda eles conseguiam, de alguma forma, conter um pouco os danos ao longo da narrativa. Então é interessante como ele sempre dosava muito bem, que você avançava, ganhava, mas a vitória não era fácil, não era clara, não existia esforços ou até mesmo descobrimento em cima disso, né? O próprio passado do Vanitas, e quando você foi entendendo os percalços que ele passou e uma quantidade assombrosa de espinhos que tem no passado dele, que eventualmente vão chegar, é muito interessante. E ainda assim tá num momento, vamos dizer, de muita construção ainda. Eu acho que pouco se concluiu de Vanitas, mas pelo menos nessas etapas iniciais de construção de mundo está sempre interessante e muito utilizado e muito bem essa questão dramática da história. Bem, vamos lá. Aproveitar e dar um prêmio extra, porque parabéns pra dubladora da Lia Kugimi, porque dos 4 indicados ela tá em 3. Inclusive os 3 da imagem, porque ela, o Kotaro, ela é a Chloe, eu acho que é essa menina de Kingdom também. Nem fudendo, sério? Eu acho que é, eu só não tenho certeza de Kingdom. Mas os outros 2 Puta vida. Puta vida. Ok. Tá fazendo um personagem que toma pedrada. Exatamente. Então, só que essa daí de Kingdom não é o... Ah, esqueci o nome dela agora. É a... O parte de drama dela não vem agora. É outro momento da obra. Mas eu escolhi uma imagem qualquer porque eu não vi. A imagem perfeita. É uma baita personagem, tem uma história super legal. E o conflito dela em Kingdom também é muito interessante, porque ela é o cérebro de um exército chinês da época, sendo uma mulher, com todas as dificuldades envolvidas em cima disso. E Kingdom, de vez em quando, quer trabalhar isso. Maravilha, maravilha. Dito isso, a competição é Made in Raps e Kotaro, sinceramente. Pois é. Cara, a gente tem 2 aspectos dramáticos bem distintos. Um é um drama cotidiano, né? Cotidiano, entre aspas, mas conflitos que você pode acabar tendo dentro do seu cotidiano, dependendo do contexto que você vive, dependendo da situação que você vive, mas ainda são contextos muito mais humanos. E Made in Abyss é uma tragédia, um drama muito mais fantasioso, né? Onde ele cria uma espiral de conflitos que cada vez mais vai afunilando e abrangendo esse mundo e criando toda a narrativa em volta disso. 2 casos bem distintos. É que é meio complicado o drama, porque se a gente olhar num elemento de aspecto técnico curto e grosso, cara, e Made in Abyss é tão fácil por conta de que ele é muito melhor produzido. Mas drama também eu vejo que tem muito valor textual, principalmente pela forma como você constrói e entrega isso, e Kotaro faz isso tão bem, cara. Principalmente porque, mesmo que Kotaro a ideia seja justamente a pedrada, às vezes até a pedrada pela pedrada, ele sabe muito bem apresentar isso numa sketch, ele consegue te envolver e te fazer sentir empatia. Até eu digo que o fato dele ser um orçamento muito mais baixo, uma staff de muito menor calibre, talvez seja um mérito pra ele, porque ele tem tão pouco e consegue usar tão bem esse pouco pra fazer te tão impactado. Ainda mais pelo fato de que Made in Abyss 2 já esperava, ia ser o anime, ia ser pica. O diretor de Monster, Kevin Penke, a gente já sabe.
Kotaro, literalmente, mano, brotou esse anime na Netflix, ninguém sabia que porra é essa. Uhum. Eu também tô contigo, cara, porque assim, o Made in Abyss, ele é muito mais amplo nisso. E ele é muito bom nessa amplitude toda. Uhum. O Kotaro, ele é só focado nisso. É muito forte o âmbito trágico da obra. E até o Slice of Life que carrega a construção da ambientação e a introdução de personagem, ele muito é feito pra, de fato, te entregar essa reflexão trágica de uma situação cotidiana. E ele só tem isso. E ainda faz muito bem. Eu vejo que, por exemplo, é algo parecido com o que a gente conversou em Romance. Você tem Kaguya de um lado, que é extremamente multidisciplinar, qualidade altíssima de produção, e ele faz um pouco de tudo, e faz muito bem. Enquanto você tem do outro lado o Sasaki Tomiyano, que ele só faz uma coisa e faz isso muito bem também. E aqui, em Kotaro, eu tô com esse ponto também. O voto fácil é pra Made in Abyss. O voto um pouco mais pensado e tá desmembrando o âmbito do drama, do drama que ele utiliza aqui na história, porque é um drama muito mais multidisciplinar por conta de vários outros personagens. O Made in Abyss, ele é muito mais a tragédia e se entrega e constrói a narrativa sobre isso e é incrível. Agora, Kotaro, ele é muito mais dinâmico em criar situações trágicas e situações de conflitos através da vivência deles. Que não é só do Kotaro, é de todos os outros personagens e até como esses conflitos se cruzam. Então, eu acho que ele tem um trabalho muito mais interessante de usar essa ferramenta narrativa do drama na sua história. Mas eu não sei se eu acabo votando nele. Por causa que, ainda assim, o meu ponto que pega um pouco ainda é produção, cara. Porque ele faz milagre com o que ele tem, mas ainda é pouco. Sabe qual é o meu ponto? É engraçado, eu que levantei essa ideia, mas eu tô pensando aqui, meu voto vai pra Made in Abyss. Porque ele tem algo que Kaguya não fez. Se a gente parar pra pensar, tirando o arco, um arco, toda essa segunda temporada é completamente inédita. Ela não depende da primeira. Ela, inclusive, faz tudo sozinho, divide até em 2 histórias pra trazer toda essa catarse. E o que é mais louco, a parte mais fraca de drama é justamente o arco que envolve coisa da temporada passada, que é a parte da Nanate. Mas toda a parte envolvendo Ariko, essa cidade, o próprio Reg, é construída do zero e é extremamente bem feita. É até algo tão difícil quanto, porque a gente já tem toda uma construção setada de personagens ou de químicas ou elementos que já são pré-estipulados no abismo. E aí ele pega e ressignifica tudo de novo. As chances de isso causar um estranhamento ou de começar a conflitar são altíssimas. Só que Made in Abyss consegue fazer isso muito excelentemente. Principalmente pro elemento do drama, que, querendo ou não, você tem que ter essa conexão. Fora que o ponto que pesou pra Kaguya em Romance foi a questão da completude da categoria ao longo da sua obra. Querendo ou não, um dos principais argumentos foi a questão do Romance, quando a gente tava falando lá, que o Tanner trouxe a comparação dos dois. O ponto lá era que tivemos 3 temporadas pro elemento de romance passar a ser primeiro plano. Made in Abyss, não. O elemento do drama tá aqui desde sempre na obra. Talvez, às vezes mais ou menos, mas a questão de drama de personagem, dos momentos pedrado em Made in Abyss, estão aqui desde sempre. Vamos dizer assim, um pouco menos na primeira temporada, um pouco menos na primeira temporada. Mas cada vez mais que desce no abismo, esse elemento é cada vez mais apresentado e ele é inerente à narrativa. E aqui eles conseguiram fazer isso de forma fantástica, tendo 2 narrativas paralelas em tempos diferentes da história do anime. Depois que tá tendo um mais drama difícil. solo. E, tipo, ele faz coisas tão difíceis quanto o Kotaro. Ele é até mais difícil pelo fato de que o drama dele é completamente fantasioso, então a chance de vocês ter esse peso emocional
comparado com o Kotaro, é muito menor. E pelo contrário, ele consegue fazer extremamente bem. Fora, Pois né, é. os aspectos de produção que são de outro mundo. Uhum. Não, literalmente. De outro abismo, de outro buraco. Literalmente. Cara, eu acho que aqui o voto é fácil. Acho que é Made in Abyss. É. Tipo, fácil não é. Mas eu acho que no fringir dos ovos é isso mesmo, cara. É Made in Abyss. Vou ficar com ele. Pois é, eu até fico triste pelo Kotaro, mas eu gosto disso no Award, sabe? Pô, Uhum. o vencedor ainda é óbvio, mas teve uma briga, porque realmente ele traz uma nova perspectiva. Inclusive, Sim. se Kotaro tivesse uma produção mais sólida, acho que a briga seria, inclusive, bem mais interessante. Sim. Aí, sinceramente, todo mundo aqui que foi indicado teve seus momentos bons aqui, tipo, tem seu mérito, vai. Uhum. Alguns mais, outros menos, mas todos aqui tiveram seu mérito pra estar sendo indicados e tiveram qualidade no que fizeram. Então, no final das contas, ganhar aqui é uma mera questão da argumentação que a gente tá tendo pra escolher um, porque, né? Sim. Esse é diferente, sei lá, o caso de escolar que a resposta é óbvia. Aqui realmente existe uma conversa. Uhum. É bom quando isso acontece. É muito bom.